Não perca hoje a análise do filme que está bombando na Netflix, A Mulher na Janela. Olá, lindezas! Que bom ter você aqui de novo com a gente e prestando muita atenção, né, nas análises que a gente tem feito, nos conteúdos que a gente tem trazido para você saber um pouco mais sobre a psicologia. Interessante que, a pedido de alguns seguidores, né, que colocaram nos comentários, e é por isso que é tão importante você colocar o seu comentário aqui embaixo, né, dá o like, não esquece do like, né, do canal, e claro, se você não está inscrito, se inscrever. E, mais importante, no momento que você marca o sininho, você recebe todas as notícias que estão rolando aqui no canal. Uma das pessoas que me pediu para fazer a análise do filme, né, aqui nos comentários, e teve outras pessoas também que me pediram, e aí eu fiquei encucada, falei, nossa, tem muita gente perguntando, falando sobre esse filme. E esse filme foi lançado agora, recente, na Netflix, né? E aí é um filme que conta a história de uma personagem que chama Anna Fox, né? É uma psicóloga, né, que trabalha com crianças, isso é muito interessante, e ela tem agorafobia. E aí, muitos comentários sobre esse filme. E aí eu fui assistir o filme, claro, assisti a primeira vez, a segunda e a terceira, né, para ficar bem atenta a todos os detalhes. Então, se você que está nos acompanhando aqui ainda não viu o filme, eu vou dar spoilers, então fica ligado. Bom, o filme trata de uma pessoa que sofre de agorafobia. Então, para começar a nossa conversa, eu só vou descrever rapidinho o que é a agorafobia. É o medo e a ansiedade de ficar em situações ou locais sem uma maneira de escapar facilmente, ou em que a ajuda pode não estar disponível no caso da ansiedade intensa se desenvolver. Quais são os critérios clínicos? Fiquem atentos. De acordo com o DSM-5, para a gente poder diagnosticar a agorafobia, ela tem que atender aos critérios diagnósticos onde o paciente deve ter medo acentuado persistente por um tempo maior ou igual a 6 meses, ou ansiedade sobre, né, mais ou menos duas das seguintes situações que eu vou trazer para vocês. Uso de transporte público. Estar em espaços abertos, por exemplo, estacionamento, mercado. Estar em um local fechado, loja, teatro, cinema. Ficar na fila ou no meio da multidão. Estar sozinho fora de casa. Então, no caso de Ana, nós podemos afirmar com certeza que ela tinha medo de permanecer em espaços abertos e de sair de casa sozinha, mas com certeza ela poderia apresentar outros sintomas, mas que não foram apresentados no filme, mas que talvez tenha sido apresentado no livro. E se você leu o livro, coloca aqui nos comentários essa informação pra gente. Sabemos que quando Anne sai de casa, ela apresenta sintomas de pânico. Como ela própria diz, mas só isso não classifica o transtorno de pânico, né? Mas o que pensa uma pessoa com agorafobia? O que passa pela mente dessas pessoas? O pensamento dessas pessoas é bem ansioso. Elas pensam que não vão poder escapar de algo que possa colocá-las em perigo. Então, um dos maiores desafios terapêuticos no tratamento da agorafobia é fazer com que a pessoa racionalize esses pensamentos e consiga ter mais controle dessa ansiedade e dos ataques de pânico, além de diminuir sua frequência na maioria das vezes. O DSM-5 é um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Então, segundo ele, né, a pessoa pode tornar-se, a agorafobia pode tornar-se tão grave a ponto da pessoa ficar confinada completamente à sua casa. E é o que acontece com Ana, e vemos isso em várias cenas do filme. Ou seja, a agorafobia de Ana era muito grave, visto que o psiquiatra dela realizava sessões na casa dela, sendo comum esta mudança de setting terapêutico quando o paciente apresenta um transtorno como este.
e em muitos casos as sessões são realizadas até de forma remota. Agora vamos entender a origem do transtorno. No começo do filme, aparece uma cena da Ana dirigindo numa estrada à noite com neve, um flashback, e com muita tranquilidade, muita serenidade. Se ela fosse uma pessoa que já tivesse com a presença da agorafobia, naquela época ela não estaria dirigindo calmamente, tranquila. Então a gente pode concluir que ela sim desenvolveu o transtorno logo após o acidente, onde ela se culpa pela morte do marido e da filha, já que era ela que estava dirigindo. E a partir de uma ligação no seu celular, começa uma discussão com o marido, onde ela se distrai ao tentar pegar o celular. De acordo com o DSM-5, a agorafobia pode ter a origem temperamental ou genética e fisiológica ou ambiental. No caso da Ana, fica claro para nós que foi desencadeado por um fator ambiental. E o DSM-5 nos traz um dado importantíssimo de análise nesse ponto. Eventos negativos na infância, por exemplo, separação, morte de um dos pais e outros eventos estressantes, como ser atacado ou assaltado, estão associados ao início de agorafobia. Além disso, indivíduos com agorafobia descrevem o clima familiar e a criação dos seus filhos como caracterizados por afeto reduzido e superproteção. Ou seja, o evento estressante de Ana foi o acidente de carro, que ocasionou a morte do marido e da filha. Outro transtorno, que é uma comorbidade da agorafobia, é o transtorno por uso de álcool. E a gente percebe várias cenas, né, dela abrindo o vinho, dela ingerindo o vinho, né, e cenas que ela tá até alcoolizada em grande parte das cenas. Mas no final, nós descobrimos que ela não está alucinando. Ela própria acreditava que estava alucinando como efeito colateral dessa mistura das medicações e do uso do vinho constante que ela ingeria com frequência. Aí, o Ethan, o filho da família Russell, era o assassino de Karen, sua mãe biológica. Ana estava prestes a descobrir toda essa verdade, mas ela é abordada por Ethan, que é um garoto que possui claramente características óbvias do transtorno de personalidade antissocial. Ele mesmo diz que está começando a matar agora e tentando encontrar um padrão, sugerindo que ele poderia ou viesse até se tornar um assassino em série, caso não tivesse morrido no final, né? Então o Ethan começa a perseguir Ana e ela é obrigada a sair de casa pela primeira vez há muito tempo. E para agravar essa situação, claro, é um filme, é um suspense, né? Veio a questão da chuva, ou seja, estava chovendo e que deixaria todo esse contexto ainda mais difícil para uma pessoa agorafóbica. Na vida real, é bem provável que Ana não seria capaz de sair daquela casa, porque ela não só estava enfrentando uma situação perigosa, mas como também estava enfrentando seu maior medo. Mas aí que está a questão, né, da gente entender que o filme traz a possibilidade, né, dela fazer essa saída, né, para se proteger. Claro que entendo, né, que por ser um filme, eles terem colocado a Ana no momento mais tenso possível, seria algo difícil de acontecer na vida real. Pois o protocolo de tratamento da agorafobia é que o paciente seja exposto aos poucos à situação de medo e ansiedade, e inicialmente com a ajuda de outras pessoas e de preferência com seu terapeuta. Então, para que ela começasse a sair de casa, vocês vão lembrar da cena, né, que ela fala, o guarda-chuva, 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 né, que ela vai para tentar dar o socorro quando ela vê a cena do crime, né? E ela sai com o guarda-chuva aberto até o outro lado, né, da rua.
é sempre assim, para o paciente se expor a situações de medo, ele tem que inicialmente ir com outras pessoas ou com algum artifício, né, e de preferência, né, acompanhado também do seu terapeuta. O filme é interessante e assistindo, eu não pensei em muitas coisas na primeira vez que eu assisti como uma pessoa sentadinha, né, assistindo a um filme. Só que mesmo quando eu fui parar para analisar à luz da psicologia e da compreensão dos transtornos, fica uma curiosidade grande para realizar a leitura do livro. Por quê? Como seriam essas descrições desses pensamentos da Ana? Talvez uma superação cognitiva faria mais sentido e seria mais possível do que uma superação comportamental, como a gente vê no filme. Mas, enfim, eu deixo aqui, né, essa pergunta para que vocês pensem um pouco sobre isso. São muitos os detalhes, né, do filme, né, A Mulher na Janela. A atriz, olha, eu vou falar para vocês, brilhante interpretação, né? A gente vê alguns sonhos, por exemplo, que ela tem sempre com a presença da neve e a gente não consegue correlacionar ali naquele momento que está acontecendo, né? Mas é ela se remetendo a essa questão do acidente. Eu acho muito interessante, né, como eu falei com vocês, a importância da gente pensar na leitura do livro. Eu vou até fazer a leitura do livro, talvez eu traga a análise do livro até para corroborar, né, com essa análise. Mas se você já leu o livro, ou se não leu, né, viu o filme também, ainda tem dúvidas sobre a agorafobia e sobre outros tipos de transtorno, coloque seu comentário aqui. Peça que a gente traga, né, nos próximos vídeos. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos, se você gostou, né? E não deixe de dar aquele like, lindeza. Que com like eu sei como é que vocês estão acompanhando o canal. Um beijo, lindezas, e até a próxima análise.